O Tribunal de Contas realiza operação para fiscalizar a alimentação nas escolas. Gestores, autoridades e as famílias precisam ficar de olho na qualidade do que é oferecido aos alunos. O TCE esteve presente em 371 escolas públicas de todo o estado de São Paulo, muitas delas na nossa macro-região. Em cidades como São Carlos, Franca, Araraquara, Sertãozinho, Jardinópolis e Ribeirão Preto. Os olhos dos agentes estiveram voltados para cada produto adquirido, como eles são armazenados, onde são preparados, o controle de validade, a educação nutricional e tudo que está relacionado ao tema. Também houve fiscalização em cima da gestão dos recursos financeiros que as unidades recebem para essa área, sobretudo para impedir o desperdício. E os erros encontrados não foram poucos. 58% das escolas não serve a grande refeição, que nós chamamos de almoço, que é uma grande refeição, no horário em que comumente a população faz uso dessa alimentação. Mais de 30% das escolas não tinham um equipamento, um termômetro, por exemplo, para aferir a temperatura dos alimentos congelados ou resfriados. Potabilidade da água, que surpreendentemente evidenciou uma falha quase que geral, quase 78% das escolas não tinham certificados de potabilidade da água. 144 escolas não tinham ficha técnica de preparação. Então, as merendeiras não tinham esse documento. Muitas também não tinham teste de aceitabilidade dos alunos. Em se tratando de alimentação escolar, a fiscalização do Tribunal de Contas é rigorosa. Cada detalhe importa na busca por manter a melhor qualidade possível. E também a segurança dos alunos está em jogo. A operação quer mostrar para toda a sociedade que esse assunto vai além do prato de comida. Tem a ver com educação, saúde e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Não dá para você deixar de lado que ali você tem um contexto de vulnerabilidade social que está inserido, então, como você dá assistência social, você tem questões de saúde envolvidas. É um aluno que ele está desenvolvendo melhores hábitos, desenvolve menos problemas com diabetes, com obesidade. É uma política, inclusive, de educação, que eu diria que vai até a questão da educação ambiental, do desperdício, do reuso. Quando a gente está falando do desenvolvimento infantil, a gente pensa num desenvolvimento pleno. E esse desenvolvimento pleno, a gente vai ter que garantir algumas questões. Então, pensando na saúde, pensando na educação, pensando na alimentação. Então, a gente precisa garantir a efetividade disso tudo, para que a gente consiga, por exemplo, que essa criança tenha um desenvolvimento pensando no aspecto físico e também psicológico. Quem trabalha com infância e juventude sabe que cada cuidado faz a diferença no processo de educação. A atenção dedicada à alimentação reflete também na maneira como os estudantes enxergam a escola e depois o próprio futuro. Os 5 primeiros anos da criança são os mais importantes, porque é ali que a gente está consolidando muitas coisas. Então, se a gente vai falando na parte psicológica, né, na parte cognitiva, tudo está sendo estabelecido e vai se desenvolvendo. Então, é muito importante que tudo isso seja trabalhado nessa primeira infância. A primeira infância é muito importante, deve ser zelada, deve ser cuidada, estruturada. Então, se a gente pensar na educação, a gente vai estar dando ali princípios, né, e uma educação que vai nortear também esses adultos posteriormente. E por fim, na visão do Tribunal de Contas, nenhum serviço público é gratuito e até por isso o cidadão, principalmente a criança, não deve se contentar com pouca ou nenhuma qualidade. Daí a necessidade de participar e conhecer a rotina da educação. Toda essa política da alimentação escolar, ela recebe recursos do Programa Nacional da Alimentação, tem recursos próprios do município envolvidos, tem insumos sendo adquiridos e, eventualmente, que podem estar sendo desperdiçados. Então, é muito importante que até um processo de ajuda ao gestor que esse controle exista. Quando o ambiente não oferece condições adequadas para a criança, o quanto a gente está falando de motivação? Porque será que essa criança vai se sentir motivada de ir na escola novamente? O quanto ela vai apresentar comportamento de esquiva? Porque não é um ambiente que para ela é proveitoso, não é um ambiente que ela se sente valorizada, que ela tem bons frutos. Então, como que a gente também trabalhando essa questão do pertencer, né, da criança na escola? Então, ela precisa sentir que ali naquele momento ela está no espaço seguro, que ela está sendo acolhida, que ela está sendo observada, que ali estão sendo procedimentos estruturados para que ela tenha uma qualidade de vida dentro da escola, porque isso também é muito importante. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube.
A Secretaria da Educação de Ribeirão Preto disse em nota que o parecer técnico do TCE destaca a qualidade do serviço prestado e parabeniza o município pelo resultado alcançado. Doutor Laurício Ciocari, advogado, participa conosco a partir de agora, a quem eu já agradeço pela presença mais uma vez. Doutor, dentro da escola o ensino é sempre a prioridade, só que pela realidade de tantas famílias, de tantas crianças hoje, a gestão da alimentação também é um setor que precisa ser muito bem observado, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui. Sim, a alimentação dos estudantes é essencial e está diretamente ligada à educação de nosso país, de nosso estado e nosso município. A Constituição Federal garante que é dever do Estado promover a educação e os insumos necessários para que isso ocorra. Nós temos pelo menos 3 dispositivos constitucionais que tornam a alimentação vinculada diretamente à educação de nossos estudantes. Então, o município precisa atender a todos os parâmetros. Temos também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que determina que os municípios têm um conselho de alimentação escolar. E eu, por acaso, até procurei na internet aqui, a última ata do Conselho de Alimentação Escolar é do ano de 2022. Então, é muito importante, tem muita ligação à alimentação. Não só a alimentação, como o transporte, a saúde, a segurança e os professores. Isso também tem a ver com a qualidade da educação, que é uma obrigação prevista na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Doutor, durante o ano todo nós mostramos aqui no jornal descasos dentro, fora das escolas públicas, né? Desde lixo, falta de estrutura, de professores, como o senhor mencionou, uniformes e muitos outros. Essas imagens vão deseducando as crianças também, doutor? Com certeza, porque se o nosso país trata a educação envolvendo um conjunto de insumos e de necessidades, como eu bem falei, a alimentação é essencial. Então, isso prejudica, sem dúvida, a educação. Nós sabemos que as famílias levam as famílias para a escola, né? Levam os estudantes para a escola e lá confiam que tudo isso está sendo prestado. Na medida em que o estudante não tem uma alimentação adequada, isso prejudica o desenvolvimento escolar. Doutor, é preciso então ter um alinhamento entre a gestão pública, né, o gestor educacional e também os pais desses alunos. É importante esses pais estarem no contexto escolar. Perfeito. A nossa Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabelece que a educação terá o envolvimento da sociedade e das famílias, né? Então, é uma obrigação essa participação conjunta. Doutor Laurício Ciocari, advogado, agradeço a presença do senhor com a gente aqui mais uma vez. Doutor, até a próxima oportunidade. Obrigado.